Bom estarmos aqui. Nós vamos estudar a palavra de Deus, Salmo 96. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Vamos ler todo este salmo. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Podemos estar aqui na Tua casa, ó Deus. Que o Senhor Deus continue a falar aos nossos corações e nos incentivando, ó Pai, mais e mais a tomar como modelo boas pessoas, bons personagens bíblicos, tudo que seja bom, ó Deus, que esteja no nosso coração esse desejo de realizar. Ó Pai amado, que nós nunca nos cansemos de fazer o bem, ó Deus, mas que nós dia a dia possamos cansar, possamos desanimar, possamos nos afastar de tudo aquilo que é mal, ó Deus. Pai amado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero falar um pouquinho nessa noite sobre missões, mesmo no tema como um de nós. Nós temos na Bíblia, nós temos na história vários exemplos de pessoas que se dedicaram e serviram a Deus através de missões. Nós não somos talvez um missionário, ou um missionário no sentido de que é uma pessoa que dedica todo o tempo, 100% do tempo para a pregação do Evangelho em um país distante. Mas todos nós somos missionários no sentido de que nós somos chamados a pregar, a anunciar a palavra de Deus. O que ocorre é que às vezes a gente fica tão envolvido em tentar se consertar, em tentar buscar as bênçãos, resolver os nossos problemas pessoais, e a vida passa. E às vezes a gente nem chegou perto do que deveria ser e nem cumpriu a nossa missão. Então nós precisamos ir um degrau acima, deixar um pouquinho de viver os nossos problemas, as nossas dificuldades e entender que quanto mais nós nos envolvermos com o trabalho do Senhor, nós vamos esquecer dos problemas, nós vamos esquecer das coisas que nos cercam. Estou falando desse tema porque em agosto nós comemoramos o mês das missões, nós, Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque no dia 12 de agosto de 1859, Simonton chega ao Brasil. Simonton foi um pregador que fundou a Igreja Presbiteriana aqui no Brasil. Nós temos um pouquinho da história da vida de Simonton. Ele era ainda muito jovem,
terminando o seminário, quando ele ouviu uma pregação de Rodney sobre a tarefa da igreja. E, ouvindo aquela pregação, ele foi tocado para entregar-se ao trabalho missionário e veio para o Brasil. E ele chegou aqui então com 26 anos e na sua história de poucos anos, né, ele ficou poucos anos aqui porque ele morreu, 8 anos só foi o seu ministério. E aí a gente tem algumas dessas coisas que Deus abençoou para que ele pudesse realizar, como fundar o primeiro jornal evangélico, chamado Imprensa Evangélica. O primeiro presbitério foi organizado por ele, e também um seminário. E a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, que está até lá hoje, né? A primeira igreja presbiteriana aqui no Brasil. 3 anos antes da morte dele, ele perdeu a esposa, perdeu o filho. E a gente percebe, né, que quem sabe ele nem tem noção da bênção que pode ser a obra dele. Por quanto tempo ele pode ter pensado que perdeu a sua vida? Mas ele não perdeu nada. Ele cumpriu a sua missão. Não é uma história de um homem famoso que enriqueceu, que conquistou muitas coisas, mas é uma história de uma pessoa que largou a família, veio para um país distante, pregou o Evangelho. E a gente precisa se espelhar nessas pessoas, como um de nós. Não vamos pensar que Simon era uma pessoa diferente. O missionário não é diferente. Ele é simplesmente uma pessoa que ouviu um chamado, talvez diferente, e se dedicou a esse chamado. Mas no final eu vou contar a história de um outro missionário, e você percebe que a vida dessas pessoas, muitos são chamados, né, médicos, enfermeiros, em diversas profissões. Missionário não é só um pastor. E principalmente nessa questão de missões em outros países, às vezes um pastor não entra em determinado país, mas um biólogo entra num país para ajudar lá, ou um médico entra num país, e ele entra já com 2 funções, né, de exercer a profissão da medicina ou da biologia, ou seja qual for, e ele está ali junto das pessoas e pode pregar o Evangelho, mesmo que às vezes de certa forma, digamos assim, escondido, né, no sentido de que existem países que é proibido se pregar o Evangelho, mas Deus levanta essas pessoas. Como Deus tem nos levantado para essa missão? Essa é a pergunta que eu quero colocar para nós nessa noite. A mensagem, essa boa nova do Evangelho, ela é algo que nós recebemos e temos que contar aos outros. Nós somos chamados, nós temos um chamado missionário, sim. E cada vez mais ficou fácil, né, a gente testemunhar ou divulgar ou fazer alguma coisa nesse sentido. Nós podemos, sim, alcançar pessoas distantes hoje com a internet, com uma mensagem, com um vídeo, com uma música, compartilhando um texto. Cada um de nós pode sim fazer muitas coisas pelo Evangelho, apenas utilizando os seus dons para servir a Cristo. E esse salmo, então, que nós lemos há pouco, ele nos traz, vamos dizer assim, alguns pontos que podemos destacar sobre as missões. Alguns chamam o Salmo 96 do Salmo missionário, e ele trata de alguns assuntos. Primeiro, dos versículos de 1 a 3, nós encontramos aqui o Salmo falando da nossa responsabilidade cristã. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a salvação dia após dia. Repare aqui na frase dia após dia. A nossa responsabilidade diária não é cantar, é anunciar, em algum momento, quando tiver tempo, quando você aposentar, mas é dia a dia. E as palavras são essas, cantar, depois aparece anunciar,
bendizer o nome do Senhor, proclamar, anunciar esta mensagem, dia após dia, dia após dia. É o chamado, né, que Deus nos dá, e em todo tempo, sempre temos essa oportunidade de anunciar o Evangelho de Deus. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui o Salmo 96 falando da nossa motivação para proclamar. Versículo 4 em diante. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Motivação, porque grande é o Senhor. Nós somos motivados a anunciar o Senhor, porque nós conhecemos a grandiosidade, o poder, nós conhecemos quem é realmente Deus. Sempre cito esse exemplo, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente quer falar para as outras pessoas, quer que os outros experimentem, quer que os outros participem, quer que os outros conheçam. E não há nada melhor, não há nada mais importante que nós aprendemos, que nós conhecemos, que nós temos na nossa vida do que o Senhor. E nós devemos então proclamar. Por que nós devemos proclamar? Porque grande é o Senhor, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Porque quem não tem o Senhor, não tem nada. Quem busca outros deuses, busca ídolos, não passam de falsidade, não passam de uma imitação barata de Deus. Então, mais ainda é importante a nossa pregação. Por quantos que estão aí, né, perdidos, vivendo sem Deus e pior, buscando outros deuses. Em terceiro lugar, o Salmo 96 fala do nosso alvo, versículos 7 a 9, ele diz: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Lá no finalzinho também, do versículo 9, diz: tremei diante dele todas as terras. Colocamos aqui como alvo as nações, as famílias, todas as terras, anunciarem em todos os lugares. Nosso desejo e alegria é que todos louvem e adorem o Senhor. Chega domingo e a gente anda pela nossa cidade, a gente vê tanta igreja, não? Hoje eu estava pensando, falando, acho que era com o Thales, quanta igreja tem para todos os lados. Isso é bom, embora a gente saiba ou pense que algumas igrejas, de certa forma, não estão cumprindo verdadeiramente o seu papel, mas é bom saber que muitas pessoas louvam o Senhor. É bom saber que nós temos 5 igrejas presbiterianas reunidas na nossa cidade agora, nesse momento, anunciando a palavra de Deus. Mas é muito bom quando mais um chega, quando mais pessoas chegam. Qual que é o objetivo da igreja aqui? É que mais pessoas estejam aqui. Hoje a gente está mais ou menos, né? Tem um pedaço bem vazio ali, aqui. Nós sabemos que aos poucos nós temos voltado. Se Deus quiser, até o final do ano, a gente quer ver a igreja cheia novamente. Por quê, irmãos? Porque o nosso desejo, o desejo do nosso coração é estar reunido com os irmãos. Ninguém quer adorar a Deus sozinho. A gente pode adorar a Deus em 10 pessoas? Pode. É culto do mesmo jeito. Mas quanto mais pessoas, aqui diz, adorai a famílias. É muito bom a gente ver a família inteira. A gente sente falta de algumas pessoas, né? Vamos começar a puxar a orelha de alguns, viu, irmãos? Alguns que não estão vindo, talvez você está aí ouvindo na internet, mas podia estar aqui, né? Aqueles que poderiam, tá? Aqueles que talvez estão um pouco desanimados, né? Eu comparo um pouco com minhas caminhadas, né? Eu paro uma semana, quando eu vejo já foi 1 mês e meio. E a balança só naquela, né, Márcio? Não tem jeito, acho que essa história tem que mudar de assunto, porque não está resolvendo esse assunto. O que acontece, irmãos? A gente vai desanimando, a gente vai deixando. Anunciai, anunciai, anunciai
o nosso alvo são as famílias, são as pessoas. Eu falei semana passada, irmãos, vamos começar a incentivar uns aos outros. Não é só a tarefa do pastor buscar as pessoas, falar com as pessoas. O pastor precisa, mas às vezes um telefonema seu vai ser muito mais pessoal. Você conhece melhor uma pessoa e você pode convidar outros que não têm costume de vir à igreja. Você tem esse contato com a pessoa durante a semana. Nós precisamos anunciar, pregar o Evangelho, e assim que as pessoas possam continuar vindo à igreja e assim crescendo nesse mesmo Evangelho. Aqui também fala de contribuição, né? Tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazer oferendas, adorar ao Senhor, famílias adorando, servindo a Deus, seja com o tempo, seja com a adoração, e isso inclui tudo, né? Tudo que nós podemos fazer para servir a Deus. Em quarto lugar, o Salmo 96 fala da nossa mensagem, 10 a 13, aqui no finalzinho já. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ou seja, qual é a nossa mensagem? É dizer que reina o Senhor, anunciar o poder, anunciar a salvação, anunciar a bondade de Deus, mas também os juízos. Olha aqui diz, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. E lá no versículo 13 faz parte da nossa pregação, do nosso anúncio. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua iniquidade. Anunciar o juízo de Deus. A nossa pregação muitas vezes ela tem um toque muito poético, de amor, e às vezes a gente tem dificuldades de anunciar. E tem pessoas que precisam ouvir que Deus a ama, que ela precisa ir para a igreja, mas tem pessoas que precisam ouvir, olha, você continuar desobediente assim, você está indo para o caminho errado, você vai se perder. Estava lendo uma mensagem essa semana, até escrevi um texto sobre ela, Spurgeon numa pregação dele, e o título da pregação era Arrepende-te ou arrepende-se, ou será queimado. Bem assim. Aí era o Salmo falava que aquele que não se arrepender, flechas fumegantes iriam tocá-las, né? Ele iria morrer. E não é uma verdade, irmãos? Se nós não buscarmos a Deus, se nós não entregarmos a nossa vida, se nós não nos convertermos, se nós não buscarmos a lei do Senhor, nós estamos perdidos. Isso é anunciar, essa é a mensagem que nós devemos levar às pessoas. Então, deste salmo, em resumo, nós podemos tirar esses pontos. É claro que ele fala muitas coisas, mas de uma forma didática eu quis trazer para nós um salmo missionário que fala sobre a nossa responsabilidade, anunciar dia a dia, não só um momento, mas dia a dia. Um salmo que fala da nossa motivação, anunciar por quê? Porque grande é o Senhor, mais do que qualquer outro Deus. Anunciar com um alvo, tributar as famílias, anunciar as pessoas em toda a terra, por todos os lugares. E a mensagem? Que reina o Senhor, que Deus tem domínio sobre todos, e Ele virá julgar a terra. Essa é a mensagem para nós. Nós somos capazes de fazer isso, de anunciar-nos. Nós precisamos pensar mais nisso. Essa série de mensagens fala como um de nós, ela quer nos tocar, né? Nós estamos diariamente, semanalmente, olhando pessoas, olhando as coisas e nos incentivando, nos motivando a fazer coisas. Mas todos nós precisamos ter um foco, todos nós precisamos ter aquilo que realmente nós precisamos fazer. Não só queremos, mas que nós realmente precisamos fazer. Ou seja, que é nossa obrigação. E essa é uma das coisas importantes para nós. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Nós, quem? Todos nós, irmãos, somos embaixadores. O embaixador é aquele que leva uma mensagem, é o responsável por levar uma mensagem de alguém muito importante. Que privilégio nós temos, irmãos, de ser usado por Deus para levar a mensagem de Deus. E aqui diz que Deus exorta por nosso intermédio, ou seja, exorta as pessoas, Deus fala às pessoas. Que bênção, irmãos, poder saber que Deus falou por meio de nós. Imagina a alegria de Simon em poder saber tudo o que aconteceu a partir do início. Falamos de Simon, então não foi ele que fez nada sozinho. Pessoas desconhecidas, anônimas. Quando fundou um jornal, tinha uma equipe que resolveu fundar um jornal com ele, não era ele sozinho. Mas Deus usou a vida dele. E assim também, irmãos, nós, juntos, às vezes anônimos, e às vezes sabendo que nós fizemos alguma coisa, o fato é que nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos responder o chamado. Nós somos esses embaixadores aqui. Nós temos esse compromisso de pregar o Evangelho. É interessante como nós vivemos num mundo em que às vezes a gente está tão distante uns dos outros, mas tão perto uns dos outros. E a gente não tem noção do alcance das coisas, principalmente que nós fazemos na internet. Às vezes um irmão posta uma foto lá, mal sabe ele que naquele momento, às vezes sabe porque a pessoa curte, compartilha e essas coisas todas, mas já ficou sabendo, já viu aquilo. Isso é um instrumento que nós temos que usar para o bem. Pregar, anunciar, uma palavra que a gente fala. Mas na questão pessoal, quando nós estivermos com as pessoas, falarmos de Jesus para as pessoas, independente do que isso vai ter de fruto, nós não sabemos. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Tem um escritor que, falando sobre esse versículo, ele disse: pode ser que uma simples palavra oferecida com amor, guiada pela sabedoria de Deus e transportada para o alto nas nuvens do Espírito, produza consequências eternas na vida de alguém. Uma simples palavra oferecida por amor, ou com amor, guiada pela sabedoria de Deus, transportada pelo Espírito Santo, produza consequências eternas na vida de alguém. Rod nunca iria imaginar que uma pregação que ele fez num dia lá, um seminarista que estava quase se formando, iria se sentir tocado por aquela mensagem para se tornar um missionário. E esse é o nosso objetivo, que Deus toque na nossa vida nessa noite. Porque faz diferença sim aquilo que você fala. Eu vou insistir nessa ideia dos convites, irmãos. Faz diferença sim se você trouxer uma pessoa. Eu lembro como se fosse hoje, um pastor bem antigo lá, ele sempre repetia essa frase: traga mais um. Porque se a gente trouxer mais um, cada um conseguir trazer mais um, a gente vai ter o dobro de gente aqui no domingo que vem, não é? Traga mais um. Fale para 10, porque aí você falando para 10, quem sabe um venha. Anuncie a palavra. Independente só da questão da igreja, anuncie a mensagem, pregue a palavra, fale de Jesus. Experimente isto. Falei que iria dizer um pouquinho sobre a vida de Finney para a gente terminar. Finney também foi um homem, um pregador, Charles Finney, muito especial. O chamado dele é interessante. Ele era advogado, tinha 29 anos de idade. E aí o que aconteceu com ele? Ele simplesmente estava incomodado com a sua vida espiritual. Isso acontece com muita gente, Profissionalmente está bem, e a vida está, vamos dizer assim, mais ou menos, está tudo tranquilo, já conseguiu as suas coisas, mas está incomodado com a vida espiritual. Muitos missionários, muitos pastores, incomodados com a sua vida, começaram a buscar a Deus e receberam foi um chamado. O que aconteceu com Charles?
um dia se retirou para um lugar, orando sozinho, dia 10 de outubro de 1821, num tempo de oração. E diz que naquele momento ele sentiu a presença de Deus. Olha a frase dele: o Espírito Santo pareceu atravessar meu corpo e minha alma. Ele parecia vir e ir em ondas de líquido amor. Ele sentiu a presença de Deus e no outro dia ele voltou lá para o seu consultório, seu escritório, e aí de repente chegou um cliente, dizendo que precisava ser representado por ele. Naquele momento ele levantou e disse: eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus, para defender a causa dele, e não posso defender a sua. E ele abandonou a advocacia e se tornou um missionário, um pastor, levando muitas almas, né, para Jesus, ou anunciando para muitas pessoas de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz: eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Palavra bem parecida com um advogado, que usava essa palavra defesa. Agora eu vou defender outra causa. O quanto nós estamos assim preparados, irmãos, para servir a Deus. Que a gente possa pensar, né? Não é porque é o chamado mês das missões, mas é importante, acredito que os irmãos já ouviram falar algumas coisas, algumas mensagens. Nós tivemos culto de aniversário da IPB, agora está tudo online por enquanto ainda, né? Tivemos um culto no sábado lá na Unida do Sínodo. Outras igrejas fizeram esses cultos. E que a gente possa estar nessa noite também, de certa forma, comemorando, refletindo. A melhor comemoração que nós podemos fazer é refletindo. Eu, um missionário, você já parou para perguntar para você? Como que você, como missionário, tem servido a causa de Deus? Porque você é um missionário, todos nós somos. Ide, não foi para um, não foi para outro, é para todos. Se você é cristão, você é um missionário. E que a gente possa, incentivado pela palavra de Deus, né, que diz que essa palavra não volta vazia, que a gente possa falar mais, aproveitar mais as oportunidades, servir a causa, semear, né, a semente, com os recursos que nós tivermos, não preocupando com o tanto de curtidas que nós vamos ter, né, mas anuncia a palavra. Fale de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua mensagem, por esse salmo, ó Deus, que nos induz a anunciar, ó Deus, a Tua salvação, dizer, ó Pai, entre os povos, dizer, ó Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é o único Deus. Falar do seu amor também, do juízo, anunciar que o Senhor virá julgar a terra, ó Deus, para tantos que estão perdidos nesse mundo. Ó Pai amado, nós sabemos, reconhecemos as nossas limitações, mas sabemos que o Senhor não chama pessoas prontas, preparadas, ó Deus. O Senhor chamou pessoas como nós, e assim as transformou, ó Deus. Ó Pai, que a nossa maior alegria seja reconhecer esse chamado, ó Pai. Que nós possamos meditar nisso, ó Pai, porque nós temos tantas funções, nós temos o nosso trabalho, mas nunca pode ficar esquecido que nós temos que anunciar, nós devemos anunciar, ó Pai, a Tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um aqui, abençoe os irmãos, ó Deus, que estão ouvindo pela internet, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor Deus nos ajude a buscar os perdidos, a buscar aqueles que se afastam do Senhor, ó Pai, talvez por estarem fracos na fé, porque o Senhor usa cada um de nós como esse dispenseiro para levar a mensagem, para exortar as pessoas, para tocar no coração dessas pessoas, ó Pai, pelo Teu Espírito. Obrigado, ó Deus, por essa noite, pela mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.